Moçambique Digital. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lança programa de capacitação de formadores de professores em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, STEM, na cidade de Maputo. O programa que nós lançamos hoje visa exatamente colmatar esta dificuldade metodológica na parte dos professores, mas, por outro lado, também contribuir para o desenvolvimento de capacidade institucional. Saudações, seja bem-vindo ao Moçambique Digital. Para nós é um prazer e com certeza um privilégio poder contar com a sua maravilhosa companhia para juntos falarmos sobre ciência, tecnologia e inovação. Para hoje vamos falar de tecnologia e também de uma forma mais inovada. Vamos falar de drone. Um drone que foi criado de forma artesanal, não é? Mas eu não vou explicar muito. Vamos conversar hoje com o pai do inovador, porque mais tarde, durante as nossas reportagens, nós vamos trazer o inovador para que ele nos conte na primeira pessoa como é que foi desenvolver este drone. Mas antes de mais, seja bem-vindo, Sr. Meshach. É para nós um prazer poder contar consigo. Meshach Massango, que é pai do nosso inovador de nome Clayton Meshach. Para nós é um prazer poder contar consigo para juntos falarmos sobre esta inovação que nós acreditamos que é sim uma inovação tecnológica. É um drone, mas é um drone diferente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Moçambique. Boa tarde a todos os telespectadores. Sou Meshach, conforme dizia. Sou o pai do Clayton Meshach, que é o inovador na área de drones. É uma grande surpresa para mim, porque no princípio eu não acreditava que ele pudesse pôr a voar um drone. Não, mas valeu a pena a crença, não é? Exato, valeu a pena, porque já tenho visto muitos drones que ele monta aqui em Moçambique. Primeiro ele montou um drone feito de material reciclado, caixa, com alguns fios. A primeira experiência não foi muito positiva, e depois tentou com madeira e também não foi muito satisfatório, até que ele chegou a pesquisar mais e percebeu que tinha que usar um material que se chama fibra de carbono. Então foi a partir daí que eu comecei a acreditar no potencial dele e dei as minhas forças todas possíveis, dei o apoio necessário e hoje vejo que o que ele faz é útil, não só para ele, mas também pode ser útil para todo Moçambique. Mas por que não ouvirmos na primeira pessoa de quem fez este drone? Vamos às nossas notícias e voltamos já para mais conversa. Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior lança programa de capacitação de formadores de professores em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, STEM, na cidade de Maputo. O programa que nós lançamos hoje visa exatamente colmatar esta dificuldade metodológica na parte dos professores, mas, por outro lado, também contribuir para o desenvolvimento de capacidade institucional das instituições que formam professores, quer em termos de apetrechamento de salas modelo, nós chamamos de salas modelo, mas de fato significam laboratórios, kits de ensino de ciências e ao mesmo tempo esperamos que a partir deste programa possamos desenvolver uma melhor comunicação em ciências que possa ser muito mais atrativa para os alunos. E aí, naturalmente, penso que pouco a pouco poderemos inverter a tendência a componente o ramo de ciências, tecnologia, engenharia e matemática ser menos atrativo
em relação à área de ciências sociais, letras e humanidades. Socializar os instrumentos orientadores para a montagem da sala modelo, elaboração dos módulos, revisão curricular, capacitação de formadores de professores em STEM e sobre o estabelecimento de clubes de robótica e ciências para a implementação do programa de capacitação de formadores de professores em ciência, tecnologia, engenharia e matemática são alguns objetivos. Este é um programa integrado, programa de capacitação de formadores de professores de STEM. É um programa que abrange o sistema de educação em Moçambique, portanto, desde o superior até o primário. Portanto, prevê-se que neste e o próximo ano, que é o término do programa, sejam capacitados cerca de 5.000 professores de todos os subsistemas de ensino. E vão atuar, obviamente, primeiro os professores do ensino superior e, como é de forma articulada e em cascata, estes, por sua vez, poderão capacitar os outros professores dos outros subsistemas. Uma exposição de robótica, encontro de jovens estudantes com idades compreendidas entre os 14 a 18 anos, provenientes de todas as províncias do país, marcou o lançamento do programa de capacitação de formadores de professores em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Este é um sinal de que no nosso país nós temos já a semente, temos a base para a popularização da robótica, para a popularização do STEM. E queremos, então, a partir deste programa, que iniciativas deste gênero passem a ser parte do nosso calendário educativo, do nosso calendário de formação, a vários níveis do nosso Sistema Nacional de Educação. E estes jovens que hoje fazem ou participam nesta exposição, temos certeza que podem ser mentores nos vários locais, regiões onde eles se encontram. Os jovens demonstraram suas habilidades, capacidades e criatividade em montar e programar robôs. Através da robótica, será igualmente selecionada a melhor equipa com o melhor desempenho em relação à montagem do robô inovador e não só, a melhor equipa irá representar Moçambique na competição internacional de robótica a realizar-se no presente ano. Adolescente moçambicano desenvolve drones com recurso a material reciclado. É chamado Drones FPV e foi montado aqui em Moçambique. Quando eu comecei a criar os drones há 2 anos atrás, eu criei com material reciclado como caixa, fios e dínamos de 5 voltas. Mas eu vi que aqueles motores não eram fortes o suficiente para colocar o corpo em voo. Então investiguei e descobri que eles usam, mas os motores brushless. Motores brushless são motores sem escova, porque os motores de 5 voltas usam escova e as escovas gastam. Então esses aqui são mais eficientes, mais fortes e têm mais força. Como por exemplo o carro da Tesla, ele usa motores brushless, por isso que o carro é elétrico e é mais eficiente. Clayton Michak diz ter sido movido pela vontade de dar seu contributo no desenvolvimento tecnológico. Levou mais de 1 ano a ser montado e cerca de 4 meses de testes permanentes e já há garantias. Por exemplo, esse drone alcança cerca de 240 km por quê? Porque o motor brushless, este aqui, é de 270 kV é kilovolts, e os outros da DJI têm um kV muito baixo. Por isso que eles são mais concentrados na força e na ostentação. Por exemplo, eles não tremem muito, mas este aqui precisa de muita atenção, porque o kV dele é muito alto. Ele precisa de uma bateria muito eficiente, muito forte. Por exemplo, as baterias de lipo. Eu uso as baterias de lipo, 6 células, 4 células. Os drones podem voar até 1000 pés, ou seja, perto de 300 metros de altura. E o drone é controlado por 3 componentes, ou posso dizer 2, né? Que é o rádio, os goggles e o próprio drone, né? Porque o drone também controla-se ele mesmo. Posso dizer que ele é inteligente, depende da forma que você programa.
Então, o rádio, eu chamo isto de rádio, podem ver, pensar que é um remote, mas isto geralmente é chamado de rádio. Rádio é chamado de rádio por quê? Porque um rádio pode alcançar longas distâncias. Por exemplo, um controle remoto, pode ver naqueles carrinhos, quando você fica uns 50 metros distante do carrinho, o carrinho não pega o sinal, não consegue receber o sinal do remote. Mas isto é chamado de rádio por quê? Porque este rádio pode alcançar altas distâncias. Por exemplo, este rádio é Express LRS da Radio Master e ele pode alcançar cerca de 2,4 km. Em outras palavras, pode alcançar 240 km, longa distância. Moçambique Digital. Moçambique Digital. Voltamos ao nosso espaço de entrevista. Como já havíamos adiantado, contamos com a presença de Mishak Massango, que é pai de Clayton Mishak, um inovador em drones, e que está a contar como é que foi acompanhar este processo de criação do seu filho. Disse que não acreditava no potencial do seu filho, mas como é que foi iniciar este processo, visto que não é algo comum, não é? Pelo menos em Moçambique termos drones criados por um jovem. Que idade ele tem? Ele tem 17 anos. 17 anos de idade. Ainda é menor. Exato. Por isso que eu, como pai, achei melhor sempre estar próximo dele e dar o apoio necessário. Quando ele montou formalmente um drone que levantou um voo, que chamou a atenção quase de toda a comunidade, foi quando eu decidi procurar me informar mais com ele sobre quais eram as pretensões. E ele disse-me que queria ser o pioneiro, um inovador, porque existem drones. Conforme ele diz, drones DJI, que são drones praticamente já programados e que o usuário apenas usa como se fosse um game. Agora, este é um drone diferente, que precisa de um piloto credenciado e conhece a pilotagem. E eu estou maravilhado porque ele não só é inovador no sentido de fazer um drone em Moçambique, também programa, configura e pilota. Quer dizer, ele é 4 em 1. Então, isso é que me despertou a atenção, principalmente quando ele disse que ele podia fazer drones para vários fins. Mas neste momento o foco dele é produzir drones de corridas para introduzir a corrida como prática desportiva, porque em Moçambique não existe. Primeiro, muitos, segundo ele diz, até promete desafiar os outros jovens. Ele diz que nenhum outro jovem conhece este tipo de tecnologia, drones FPV, em Moçambique. Então, isso despertou-nos a atenção, de tal forma que investir poucos recursos, porque na verdade é difícil. Fibra de carbono é um material um pouco caro. E onde é que adquiriu? Fizemos uma pesquisa aqui dentro do mercado, não conseguimos, só através de apoio do indivíduo que está a viver nos Estados Unidos. Então, ele enviou este material para ele poder criar o frame, que é o formato, o desenho, porque ele, para além de criar drones desta natureza, cria drones muito mais grandes e também pequenos. E isso são custos. E depois os próprios motores. Ele começou com motores de dínamos, de coisas recicladas, mas foi vendo que era preciso investir mais, pesquisar mais e até chegar ao ponto de criar motores desta natureza. Exato, e depois, com eles, depois este material também, para imprimir, é preciso ter uma impressora específica. E, enfim, então, este é um drone que, ao ser usado, o piloto tem que conhecer todas as regras de pilotagem. E tem um aparelho que se acopula ao próprio drone, tem um rádio, tem um óculos e que faz o segmento daquilo que
que é a forma como deve ser pilotada, porque a má pilotagem pode criar transtornos. Porque, segundo o que ele diz, nas pesquisas que ele tem feito e também nas coisas que eu tenho visto, o drone tem uma velocidade extrema. Uma outra coisa que nos chamou a atenção é que pode atingir 240 km por hora. E pode também atingir altas alturas. E também pode ser usado não só para a prática desportiva, não só para freestyle, aqueles jogos que se fazem, mas também pode-se usar para o mapeamento, pode-se usar também para a sondagem de zonas onde é preciso colher informação, por exemplo, no caso de ciclones. Então, ele monta drones para vários fins. Exato. E eu espero que as pessoas competentes do país possam juntar-se a esta causa, porque nós sabemos que a juventude, muitas vezes, quando não é apoiada, acaba se perdendo por aí nas drogas e em outras coisas negativas. Então, o foco dele, a vontade dele neste momento é criar um clube onde possa receber mais jovens que queiram aprender, que queiram abraçar a pilotagem de drone numa perspectiva desportiva. Uma espécie de incubadora. Exatamente. Exato. Yeah. É assim, o apelo ficou deixado aqui, foi deixado pelo pai, que pede às entidades competentes e não só, a quem de boa fé, não é, está interessado em ajudar o nosso Cleito, o nosso inovador, a criar uma incubadora para ele replicar este drone, que é sem dúvida um dos conceitos raros, pelo menos em Moçambique. Nós não temos drones desta natureza feitos por um jovem, um adolescente jovem, né, de 17 anos de idade, e só com 17 anos ele já consegue fazer isso. Vamos imaginar com 20, 30 anos, o que é que ele será capaz de fazer? Mas, enfim, falou de investimento, não vamos falar em muitos números, mas quanto é que chegou a gastar pelo seu filho para ele materializar este sonho? Fazendo os cálculos para a importação, por exemplo, destes motores, há certos procedimentos que têm que ser usados. Exato. Então, por aí, acima de 100 mil meticais, porque não é só para este drone. Exato. Este foi o protótipo, mas tem outros que ele foi desenvolvendo. Tem drones para muito pequenos e depois maiores. Então, por aí, 100 mil foram embora. E assim, já teve desafios, constrangimentos, depois que ele materializou este sonho, alguém disse alguma coisa, alguém dificultou, porque há quem não gosta muito do drone, vamos ser sinceros, há quem associa a outro tipo de atividades o drone. O que é que já ouviu em relação ao drone? Exato. Uma das coisas que me tem tirado o sossego é que, por exemplo, por causa da velocidade que os drones têm e por causa da altura que atingem, muitas vezes somos interceptados pela polícia a exigir o credencial de pilotagem e também exigir o registro do próprio drone. Então, nesta fase, para nós tem sido um grande desafio isso, por isso queríamos usar este canal para poder pedir assessoria, porque, na verdade, isto é uma coisa nova para mim e é verdade que na inocência ele acaba ignorando e a polícia, de certa forma, acaba nos perdoando por ver que ele é um menor e também por ver que é uma coisa nova. E, enfim, esse é um grande problema neste momento e que precisamos de assessoria, de apoio, de pessoas que possam dar diretrizes, porque o sonho dele não terminou aqui, ele continua, ele sonha em querer fazer muito mais, até drones para o contexto, digamos, militar, é possível sim, mas eu não lhe puxo mais para essa área, eu sugiro que ele trabalhe mais com a área desportiva. E para isso precisa mesmo de uma credencial de pilotagem. Os drones que ele faz até agora não pesam acima de 250 kg, não constituem nenhum perigo do ponto de vista, digamos, de peso, mas de certa forma é preciso saber como lidar com eles, porque, conforme eu dizia, por exemplo, este drone, ele pode atingir alturas muito elevadas. Imagine que passa um outro meio aéreo e pode haver uma colisão.
mas em termos de peso não constitui nenhum perigo. Agora, a questão mesmo da polícia e das outras pessoas que pensam que quando ele pilota está a fazer uma espionagem, isso sim, sempre somos barados. Exato. Exato. Mas não tem nada a ver, é só mesmo o teste de uma inovação feita por um menino de 17 anos. 17 anos. Mas enfim, para operar este drone, para além de ter conhecimento em termos de, vamos lá, voo, não é? Ou de pilotagem, de alguma forma de aviação, é necessário corrente elétrica ou nem por isso? Não, é preciso, sim, é preciso uma bateria, é acoplado uma bateria nele, aqui em cima, Exato. que alimenta os motores e também que alimenta o outro dispositivo que usa, porque ele quando usa goggles são tipos de óculos. Exato. É por isso que se chama-se drone FPV. FPV vem de First Person View. Então, ele quando está acoplado a esses óculos, ele sente-se como se estivesse dentro do drone. Exato. Então, é por isso que vem aí sim. a indicação de que o piloto tem que ter noções Exato. de aviação. Da aviação, tem que ter mesmo noções de pilotagem, saber quais são, por exemplo, se está numa comunidade, qual é o distanciamento que tem que ter das casas, das pessoas, e, enfim, e ver qual é a perigosidade, por exemplo, no caso de queda, porque é como se fosse mesmo um avião, podemos assim dizer. Exato. Então, há muita coisa envolvida. E este projeto começou há quanto tempo? Já existe há quanto tempo? Ele, há 4 anos, conforme dizia no início, ele começou com material reciclado, com dínamos de alguns aparelhos eletrônicos estragados, depois com caixas. Então, é verdade que eu não dava muita assistência, mas quando pôs este drone a voar, então isso despertou a atenção de toda a família. Então, por aí 4 anos. E ele fez alguma formação específica ou nem por isso? É um dom nato, porque ele desde criança sempre gostou de mexer em muitas coisas. Para além de drones, ele já fez robôs, já fez alguns carrinhos com remote, sem nenhum contato, sem nenhum fio, apenas coisas que só ele que sabe melhor explicar. Então, mas nesses últimos 2 anos, o foco tem sido drones. Então, ele aprendeu sozinho e acabei investindo também no material eletrônico, que é para ele poder ter acesso à internet, e pesquisar. E ao longo das pesquisas, ele percebeu que aqui em Moçambique praticamente é estranho. Falar de drone FPV é uma coisa nova. Então, ele tem tido mais contato com alguns americanos, porque, segundo ele, até agora percebeu que há alguns americanos que também fazem drones desta natureza, e por aí ele tem aprendido através do YouTube. E assim, futuramente o que é que ele gostaria de ser? Pelo que sabe, sim, não é? Sim. Para além do sonho de montar uma incubadora, Exato. o que é que ele deseja ser quando for assim adulto, quando tiver a sua idade e já tiver adquirido o máximo de conhecimento sobre drones? Exato. Um dos grandes sonhos dele é concretizar os estudos na área de engenharia mecânica, porque ele gosta muito de mecânica. Muitas vezes em casa, quando tenho tido problemas com a minha viatura ou com algum dispositivo, ele é que mexe. E nos primeiros dias eu não permitia, mas quando chegasse o mestre, ele muitas vezes dizia: mestre, que tal fazermos desta forma? E às vezes os mestres diziam: tudo bem, tenta lá. Então, ele quer ser engenheiro mecânico. Esse é um grande sonho. E ele neste momento está a frequentar? Ele participou de um concurso no instituto, mas depois ficou como suplente. Foi bom estudante na 10ª classe, foi o melhor aluno na escola, mas no instituto ficou como suplente, só que depois nunca mais foi chamado. E eu, como pai, sugeri que ele fizesse um outro instituto, fazer contabilidade, como uma forma de não perder o ano. Um menino de apenas 17 anos que já tem habilidades de um super dotado, não é? Um grande engenheiro. Ele já consegue montar drones e eu perguntava há pouco tempo, daqui a uns 10, 5 anos, ou melhor, daqui a 10, 20 anos, o que é que ele será capaz de fazer? São histórias que nós trazemos de inovação para que você, caro telespectador, também se comova e possa ajudar a materializar este sonho de montar uma incubadora e, quem sabe, atribuir uma bolsa de estudo para engenharia mecânica. Qual é o apelo que faz para os pais encarregados de educação, tal como
o Sr. Mishak, que apoiou o seu filho nesta aventura, que nós acreditamos que é uma grande aventura. É, de facto. O apelo é que tenhamos muita atenção com o talento dos nossos filhos. Muitas vezes nós ignoramos, achamos que a prioridade é apenas o foco na escola. Muitas vezes quando eles tentam implementar alguma coisa, nós temos dito, isso aí não te vai levar a lado nenhum, e boicotamos o progresso. Então é preciso monitorar, é preciso dar o apoio, verificar até que ponto pode ser sustentável o que eles fazem. Porque, na verdade, frustrar o sonho de um filho é acabar com o futuro dele. Então, o apelo que eu deixo é que monitoremos nossos filhos, investamos nos seus sonhos e, quem sabe, no futuro, eles podem tornar-se grandes cientistas, partindo da comunidade. E ele, no caso do meu filho, ele não é conhecido, é anônimo, é o primeiro contato que nós temos com, digamos, com o país ou com o mundo. Então, é preciso acreditarmos no potencial deles. Estamos no nosso espaço glossário, aquele onde o caro telespectador tem então a oportunidade de eliminar algumas dúvidas. Durante a nossa conversa, ouvimos o termo drone FPV. FPV. O que seria FPV? First Person View. Exato. Que é mesmo que dizer pilotagem em primeira mão. Exato. Está certo. E é o caso deste drone? Dos drones que o Clayton faz. Exato. Exato. Estamos no nosso espaço Sugestão de Navegação e nós hoje trazemos a sugestão que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Visite o site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Se tem uma inovação, procure o Ministério e faça a inscrição do seu protótipo, do seu projeto e não só. Está mesmo a passar em rodapé. É só uma questão de visitar a página e ter mais informação de como pode submeter iniciativas como esta do nosso Clayton Mishak. E, bom, nós ficamos por aqui, nós estamos mesmo no fim. Gostávamos de agradecer o carinho da sua presença e parabéns por apostar neste sonho que é montar drones, diferente dos drones que nós já estamos habituados, que são os GDIs, certo? Exato. E esperamos que os pais também olhem para si como inspiração. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado pelo convite e estamos juntos, nós estamos sempre disponíveis para qualquer interação. Tá certo. Ótimo. Bom, se quiser ter mais informação sobre o nosso querido inovador, nós vamos deixar à disposição um endereço ou um contacto para que tenha a oportunidade de oferecer ajuda a este jovem de 17 anos que, com a sua pouca experiência de vida, conseguiu desenvolver um drone que vai revolucionar o mercado nacional. Pode esperar. Nós ficamos por aqui, graças pela atenção dispensada. Fique com a restante programação da televisão de Moçambique. Até para a semana.